Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula e a gente vai começar mostrando aqui o que a gente está, todo o nosso ambiente, antes de nós entrarmos no material da nossa aula. Tá? Nessa aula, a gente vai apresentar já a primeira aplicação, que a gente vai criar usando React Native, é a nossa primeira aplicação para um dispositivo móvel, e a gente vai falar aqui qual a estratégia que a gente está utilizando, tá? Para que a gente possa depois reproduzir isso no nosso laboratório. Bem, então, esse vai ser o material que vai ser apresentado. Esse material está disponível aqui, olha, na nossa aula de hoje, do dia 23/8. Vou abrir para vocês aqui verem. Aqui está o PDF da nossa aula, do nosso material, e aqui já o projeto referente ao que a gente vai apresentar na aula de hoje, tá? Então, tudo certinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui também que essa nossa aplicação, ela já está rodando aqui, olha. Deixa eu minimizar aqui. Olha, essa nossa aplicação é que está rodando. A gente vai explicar para vocês com todos os detalhes, tá? Estou aqui com o VS Code aberto na pasta do nosso projeto. Essa aqui é a pasta do nosso projeto. É exatamente esse arquivo compactado que vocês vão descompactar e tentar executar na máquina de vocês. E aqui nós já executamos a aplicação. Vou mostrar para vocês aqui que eu fiz inicialmente o seguinte, olha. Fora da gravação, eu abri já a minha pasta, o projeto já criado, que a gente vai dar uma repassada daqui a pouquinho no material. Eu simplesmente digitei yarn, ou yarn install, ele reconstruiu todo o projeto. E depois disso, eu abri um outro terminal, e aqui nesse outro terminal, eu executei um React Native Run Android. A gente vai ver daqui a pouco também, né? O que isso significa. O fato é que ele executou a aplicação já está funcionando. Paralelamente, como essa é uma aplicação para um dispositivo móvel, eu já disparei aqui o Android Studio. Como eu expliquei nas aulas anteriores, na aula anterior, né, a gente explicou toda essa parte conceitual, a gente só vai precisar do Android Studio nessas nossas aulas por conta desse emulador aqui. Ó. Eu instalei o Nexus 5. Essa é a última versão do Android que eu estou utilizando. Foi necessário a instalação do Java 11. E uma informação que eu quero passar aqui na nossa gravação é que essa minha máquina ela convive muito bem com os dois Javas, tanto o Java 8, que eu utilizo para algumas aulas, quanto para o Java 11, que foi necessário a instalação para a utilização do Android Studio. A estratégia que eu utilizei, eu vou comentar rapidamente com vocês, é a seguinte, olha. Eu aqui no meu Windows Explorer, vou abrir aqui para vocês uma janela. Aqui, olha. No meu Windows Explorer, vou selecionar uma pasta. Daqui a pouquinho eu abro a lupa para facilitar o visual de vocês. Aqui em arquivo de programa. Vou abrir aqui para vocês verem. Bem, olha só. Aqui no Unidade C, a gente trabalha com Windows. Dentro da pasta arquivos de programas, eu instalei aqui o JDK no Java 11, Java Developer Kit. Então, eu tenho o Java 11 aqui, né, instalado. Eu tenho tanto a parte aqui da JRE quanto a parte do JDK. A parte de desenvolvimento quanto a parte de execução. E eu convivo bem com o meu Java 8 aqui também. Ó. E aí, o que eu tive que fazer? Deixa eu fechar aqui a lupa e vou abrir aqui, vou chamar o menu iniciar, vou chamar as variáveis
para vocês as minhas variáveis de ambiente, e foi necessária essa configuração. Então, guardem um pouquinho. Eu estou abrindo aqui as variáveis de ambiente, para vocês verem a configuração que a gente fez. Olha, já está aqui aberto. Olha. Tá? Então, ó, nessa janelinha aqui, que vocês estão vendo, são as variáveis de ambiente. Então, vou clicar aqui no botãozinho variáveis de ambiente do Windows, em variáveis do sistema. Isso eu falei muito na última aula com vocês, toda essa parte de configuração. E eu aqui, olha, eu configurei o meu Android Studio, o SDK Root, nesta pasta, e o SDK, que é o programa que vai executar essa nossa aplicação, ela é especificamente referente ao Java 11, tá? O Android Studio, quando eu fiz essa instalação, ele fez essa configuração, ele me ajudou, me auxiliou nessa configuração. Isso eu comentei também na aula passada com vocês. Tá? Então, tudo configurado, tudo certinho, as nossas variáveis de ambiente. Uma vez que eu disparei aqui o meu Android Studio, eu vim aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Device Manager, ele automaticamente ele já abriu para mim o meu gerenciador de dispositivos, e eu instalei o Nexus 5 API33. Recomendo a instalação dele, porque ele, inclusive, o Android Studio, na instalação, ele já me sugere esse dispositivo, e, de fato, ele funcionou. E vocês vejam aqui, olha, e esse aqui é o meu emulador, que, inclusive, já está rodando com a minha aplicação. Então, quando eu, aqui no Visual Studio Code, quando eu executei a aplicação, ele chamou o Metro, esse Metro Bundle, e fez todo o processo de transpilação, de compilação. Então, na primeira vez que você executa, ele realmente é um pouco lento, porque ele tem que gerar toda essa aplicação. E aqui a gente está trabalhando só na versão para Android, né? A gente não está utilizando o iOS, porque eu estou trabalhando com Windows. Mas a tecnologia React Native que a gente está utilizando, eu poderia também trabalhar com iOS. Se eu tivesse um Mac OS, eu poderia trabalhar sem. Mas ele também funcionaria. Principalmente essa primeira aplicação, que é simplesmente uma aplicação que faz um bem-vindo, né? É um Hello World, né? Uma aplicação nas nossas explicações. Então, vamos lá. Criando o nosso projeto. Então, a forma que a gente vai utilizar para criar o nosso projeto é um projeto do tipo CLI, e aqui a gente utilizou aqui o GitHub, né, para poder desenvolver, né, todo esse projeto. Para poder criar essa aplicação, que a gente fez, a gente utilizou isso aqui, ó. Tá lá, a gente utilizou o NPX, que já vem lá no NPM. Oi? Muito. Calma, a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar rolar, e aí a gente vai ter uma experiência para ver como é que vai ser essa primeira aula com essa aplicação rodando no fundo, tá? Peço um pouquinho de paciência de vocês aí. Você é um pouco mais lento aqui, então, né? Precisa acompanhar aí. Depois a gente vai ver o resultado aí na gravação, para ver como é que vai ficar. Talvez a gente tenha que utilizar uma outra estratégia, fazer uma gravação offline, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer, tá? Tudo bem até aí, então? Já estão por aqui? Já estão acompanhando aí a transparência? Ponto doc? Então, vamos lá. Todos focados aí comigo, tá, gente?
Então, ó, com o NPM instalado, a gente vai utilizar o NPX, que já vem no NPM, e a forma de acessar esses pacotes do CLI, sem a necessidade de a gente instalar. Então, eu criei uma pasta para o meu projeto e executei o seguinte comando, npx react native init, e eu chamei esse projeto de First Project React Native Firetag. Tá? Ao final, ele vai desenvolver todo esse projeto, todo esse processo, e vai criar a minha aplicação. Tá? Vamos lá. Fica atento aí, Hales. Vamos lá. Com o app instalado, a gente abre o Android Studio, a gente dispara o nosso emulador e a gente deixa o emulador aberto, que é aquilo que eu já mostrei para vocês aqui. Então, o emulador já está aberto. Eu entro na pasta do projeto, abro o projeto com Visual Studio Code, e para eu poder executar o projeto, para ele poder funcionar, eu faço um React Native Run Android. Uma vez finalizado o processo, será aberta uma nova janela no terminal, chamada Metro. Eu vou tentar alternar aqui, tá, pessoal? Porque senão a explicação vai ficar meio ruim, né? Ele abre essa janelinha aqui, que é o Metro. Tá? Uma vez que eu executei aquele comando. Esse terminal converte todo o código React Native em um arquivo bundle, da mesma forma que o Webpack faz para o React para a web. Segue a mesma analogia daquilo que a gente vai ver lá na parte web. A gente ainda não entrou na parte do React.js, a gente está trabalhando com Node, né, mas paralelamente a gente vai trabalhar também com a parte web, o React.js. Todos esses arquivos JS são convertidos para um único arquivo chamado bundle.js. E esse único arquivo é enviado para dentro do emulador. Assim se dá o processo de execução. Após o emulador abrir a nossa aplicação, né, na primeira vez, das próximas vezes não será necessário executar esse comando. Novamente, a gente pode executar simplesmente esse React Native Start. Ele faz todo o processo de uma forma mais rápida. Muito embora eu sempre gosto de executar sempre o React Native no Android, tá? Ele faz essa construção, da segunda vez ele já faz de uma forma mais rápida. Tá? Então, todo esse processo aqui se desenvolve, que vocês viram. A janela acima, necessariamente, essa janelinha aqui, ó, do bundle, deve permanecer aberta. Caso ela seja fechada, a gente tem que, novamente, executar a aplicação, usando o React Native Run Android. Eu sempre recomendo isso. Se, por acaso, vocês executarem e aparecer algum erro, alguma mensagem, algum problema, tentem rodar novamente. Às vezes o emulador ele apresenta alguns problemas mesmo. Tá? Essa parte é uma parte assim, mais sofrível, digamos assim, mas é uma parte em que você tem o código na mão, cara. Você faz o que você quiser com ele, porque é uma programação nativa. Você não está usando nenhum tipo de framework, nenhum tipo de framework opinado, e aí o que você faz vai ser o resultado lá na sua aplicação. Então, esse processo, né, de execução é necessário para que seja feito um reload do emulador, onde a gente vai poder visualizar todo esse processo no VS Code. Então, quando a gente roda isso no VS Code, olha, é isso aqui, ó. Ele apresenta o bundle e aí ele vai apresentando já a execução do emulador, paralelo. Tá? O emulador, dependendo do tipo de emulador, tá? Isso aqui é uma receita de bolo, tá, gente? Não necessariamente pode funcionar para todo tipo de emulador, mas normalmente no emulador, quando você pressiona o Ctrl Função R, né, aqui no teclado, ele faz um reload automático. Vocês vão ver que no bundle ele sempre apresenta essa opção R, que ele faz também o reload, tá? Então, se você vier no bundle, selecionar essa janelinha do bundle aqui, ó, essa janelinha, e fizer o R, ele também faz o reload, tá? De dentro do VS Code, já com a aplicação em aberto, né, a gente vai selecionar o app e agora a gente vai começar a comentar sobre o que a gente fez. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso código, eu vou abrir aqui, ó, já dentro do VS Code. A gente vai seguir aqui, ó, esse nosso comentário, aqui o nosso
app, a gente vai ver o que é que nós fizemos, uma aplicação muito simples, uma aplicação inicial, mas que eu vou estar aqui mostrando aqui em paralelo com o meu material para vocês acompanharem e estudarem depois, tá? Então, esse é o nosso código que a gente desenvolveu. Após salvá-lo e executá-lo, a gente tem já essa saída aqui. Então, agora vamos fazer uma análise aqui do código, de acordo com o que a gente fez aqui. Analisando o código desenvolvido, percebemos algumas diferenças do React Native para o React. Então, vamos explicar para vocês o seguinte. A tecnologia é a mesma, React. Só que uma coisa é trabalhar com o React voltado para a web, que é o React.js, e outra coisa é trabalhar com o React Native, utilizando principalmente a programação nativa. A gente vai trabalhar declarando componentes no formato de classe, nessa primeira aplicação que a gente vai fazer, tá? Então, a forma em que você declara os seus componentes segue a mesma linha, tanto do React quanto do React Native. A mudança do React Native para o React Native para a web são as tags que iremos utilizar no JSX, que é exatamente essa parte visual, né, que a gente implementa. Elas são muito parecidas com HTML. É como se a gente estivesse trabalhando aqui com HTML. Então, por exemplo, a view, ela é como se fosse a div. Quando você cria uma página lá no seu HTML, a gente trabalha com tags. E, normalmente, a gente vai ver muito isso, quando a gente desenvolve uma interface, a gente usa muito o recurso da div, que é o quê? Que é um container. Né? Vocês se lembram do HTML? Eu quero apresentar alguma coisa aqui na minha tela. Então, vamos imaginar essa aqui, ó, essa telinha aqui. Então, se eu quero mostrar essa mensagem aqui no centro da tela, no HTML, eu posso definir uma div, um container, e aqui dentro eu jogar esse conteúdo. Posso utilizá-lo. Tá? No caso do React Native, a gente já vai trabalhar com a view. E o text, que a gente também está utilizando, como se fosse qualquer texto, pois no React Native os textos não possuem uma estilização própria. Lá na web, por exemplo, se a gente utilizar o H1, a gente faz com que o nosso texto ele tenha um formato diferente, né? A gente dá um visual diferente com essa tag H1. No caso do React Native, a gente trabalha com text. Tá? A gente não tem esse recurso. E aí eu faço um comentário aqui, com H1 a fonte fica maior, fica em negrito. E eles também não possuem um resultado semântico. Por exemplo, não há texto que represente o título da página. O que define um texto diferente do outro no React Native são as estilizações que o desenvolvedor define para ele. Vamos, por exemplo, aqui, ó. No nosso código, a definição da estilização do container. Então, a gente criou aqui um container para a gente poder representar essa telinha aqui. Utilizamos CSS com uma sintaxe utilizando Flexbox. Quem não se lembra desses conceitos de Flexbox, eu recomendo vocês assistirem uma playlist que eu tenho lá no meu canalzinho, depois eu compartilho com vocês, e a gente explica todos esses conceitos, tá? De Flexbox. Que é mais ou menos aquela ideia, onde você define um container, e esse container é representado, digamos assim, por um quadro, e ali você tem a parte superior, a parte inferior daquele box, né? Imagina que isso aqui é um box, você tem a parte superior, a parte inferior e as partes direita e esquerda. E aí você define todas as configurações, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou definindo aqui um container, vou abrir aqui o código para você ver, ó. Tá? Aqui, ó, defini o meu container, defini aqui as configurações, né? Defini uma cor branca de fundo, alinhei todos os meus elementos, defini um flex zoom para ele poder aplicar esse conceito do Flexbox,
E eu defini um componentezinho, eu chamei aqui de welcome, né? Em que eu apresento esse textozinho aqui que vocês estão vendo. Ó. Esse Welcome to React Native FireTag. Tá? Esse é o componente welcome. Defini uma fonte para ele, tamanho 20. Defini que ele vai ficar centralizado dentro do meu container. E defini uma margem de 10. Essa margem de 10 aqui segue aquele conceito de flexbox. Como eu defini apenas um valor, ele vai definir esse valor tanto para a parte superior, inferior e para as laterais. Tá? Então, eu não vou esticar esse vídeo aqui, mas essa parte de estilização, eu vou compartilhar com vocês depois os meus vídeos para vocês estudarem, tá? Essa parte aqui que é bem importante. Entender apenas essa aplicação inicial aqui. No React Native, todos os elementos por padrão já possuem esse display flex, que é como os itens são distribuídos no container. Então, eu vou abrir aqui a telinha para a gente poder acompanhando aqui, para vocês entenderem, tá, essa explicação com base nesse resultado aqui. Outra observação sobre o display flex é que, por padrão, todos os elementos do React Native possuem flex direction column, ou seja, ó, se adicionarmos um text embaixo de outro text, ele vai automaticamente abaixo do texto anterior. Diferentemente da web, que o padrão é row. Aqui, no caso, é linha, né? Existem algumas outras diferenças entre o React para o web e o React Native, mas isso são apenas detalhes que serão vistos no decorrer do nosso desenvolvimento. Tá? Essa é uma aplicaçãozinha inicial. Então, esses foram os comentários que eu coloquei aqui para essa nossa aplicação. Então, agora vamos para o código. Vamos analisar aqui o nosso códigozinho simples que a gente fez, esse nosso app, tá? E onde a gente simplesmente fez isso aqui, ó, apresentou essa telinha. Então, vamos analisar aqui todo esse código para a gente poder entender esse resultado. Então, o código, ele se resume a isso aqui, ó. Quando a gente fez, deixa eu voltar aqui no material, deixa eu voltar lá no início, quando a gente disparou esse comandinho aqui, ó, esse comandinho inicial, esse comandinho aqui, esse npx, para ele poder criar a aplicação, ele automaticamente já cria todo o nosso projeto. Tá? É uma espécie de esqueleto para o nosso projeto. A gente vai evoluir muito mais nisso, mas, basicamente, o que a gente fez aqui foi criar esse app.js. Dentro dele, a gente definiu a nossa aplicação. Tá? O que a gente fez aqui? Olha, a gente importou, a gente vai ver tudo isso aqui também. Vocês vão ver que, como é tudo JavaScript, segue sempre a analogia do que a gente faz no Node e do que a gente faz no React.js, que é o React para web. Então, nós importamos aqui o React, importamos aqui também component, de dentro da nossa biblioteca React. Especificamente dentro do React Native, a gente importou esses componentes aqui, ó, o Style Sheet, a View e o Text. Tá? Bom, agora a gente coloca isso para funcionar. Nós definimos aqui essa nossa aplicação no formato de classe. Então, aqui a gente já exporta esse nosso componente app, que vai ser o nosso resultado final. Agora, observe o seguinte, eu estou criando esse componente app, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu estou criando esse componente app, um componente meu, e ele está estendendo o component, que foi aquele componente importado lá do React. Tá? E esse método render é que faz com que haja a renderização do meu código. Então, observem aqui a estratégia que foi utilizada. Olha só. O que nós fizemos? Dentro desse return, a gente mandou retornar uma espécie de, a gente poderia chamar de HTML, onde a gente criou as tags view e a tag text.
Dentro da tag view, o que nós fizemos dentro da tag view? A gente criou a estilização do nosso container, né, desse nosso container, que está aqui embaixo. Ó. Quando eu coloco aqui, ó, style igual styles.container, aqui está a definição. Então, todo esse quadro branco que a gente colocou aqui, ó, essa janelinha branca, ela representa o meu container. Então, quando eu crio aqui, ó, quando eu crio essa minha aplicação ela vai ser representada por esse container. Agora, qual é a estilização que eu apliquei? Ou seja, qual a cor que eu utilizei, a cor de fundo que eu utilizei, qual a dimensão desse meu container, tudo isso eu faço aqui, ó, dentro desses styles. Então, a gente criou dentro desse style sheet, a gente criou o container, e a gente definiu uma cor, e definimos aqui que esse container vai ser representado por essa cor branca, e o que a gente colocar, a gente vai justificar sempre ao centro. Todo o conteúdo que a gente fizer, que a gente fez. Tá? Então, a view é essa. Esse primeiro componente que eu utilizei, que eu estou utilizando. E dentro da view, a gente está utilizando um text, que é o texto. Então, como a gente falou, o que a gente faz? Se a gente começar a escrever vários textos aqui dentro, ele vai colocar um embaixo do outro. Tá? Por padrão, ele vai colocar um estilo vai pendurar um texto embaixo do outro. Tá? Então, a gente colocou duas frases. Ó. A gente colocou essa primeira frase, bem-vindo para o React Native, e embaixo colocamos o PyTest. Ele colocou um embaixo do outro. Agora, qual a estilização que a gente definiu para esse nosso welcome? A estilização está aqui embaixo. Está dentro desse style sheet. Ó. Welcome, a gente definiu que essa frase, welcome to React Native, como PyTest, eles vão ter fonte 20, vai ser um texto centralizado, e ele tem uma margem de 10. Tá? Seguindo o conceito do Flexbox, tanto para a parte superior, quanto para a inferior, e quanto para as laterais. Como a gente centralizou, ele ficou bem no centrinho da tela, isso aqui. Feito isso, a gente colocou para rodar. Automaticamente, quando a gente roda uma aplicação, ele já vai buscar um emulador, e ele verificou que o nosso emulador está disponível pelo Android Studio, e ele já disponibilizou o resultado dentro dele. Tá? Agora, como eu coloquei anteriormente, eu quero novamente repetir isso aqui na gravação, foi a pergunta do Lucas. Quando eu instalo, isso é uma coisa interessante, que vocês podem fazer esse teste, quando a gente instala o Android Studio, mesmo que eu não configure, se eu não configurar um emulador para ele, automaticamente ele já define, por padrão, uma conectividade via USB. Então, se eu tiver um celular Android Studio aqui, se eu conectar um cabo USB no meu computador e no meu celular, essa saída que ele fez aqui, ó, automaticamente ela... Tá? Então, você não precisaria utilizar esse emulador. Se você quiser, você bota um celularzinho do lado aqui, ó, e tudo que você for fazendo na sua aplicação, à medida que você for mexendo aqui na sua aplicação, o resultado já vai sair automaticamente no seu celular. Ele já não sai nesse emulador aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer agora? O que vai ser importante para nós agora? Para que a nossa dinâmica de aula não fique apenas aqui nos meus recursos, né, no meu notebook, que eu estou mostrando para vocês, a gente vai reproduzir essa aplicação nas máquinas do laboratório. Ou nas máquinas do notebook, que vocês trouxerem aí, né, que eles têm notebook, para que daqui para frente a gente vai criar uma aplicação mais avançada, né, do que um simples Hello World, para que vocês possam experimentar na máquina de vocês aí também. Tá? Então, esse vai ser o próximo passo aí das nossas tarefas. Tá? Então, essa é a ideia inicial. Para não esticar o vídeo, para não prolongar o vídeo, eu vou parar por aqui, a gravação.
eu queria fazer essa apresentação inicial dessa nossa estrutura, né, da nossa aplicação que está rodando. Por fora da gravação, a gente botou isso aqui para rodar e levou bastante tempo, né? Já imaginava isso, por isso a gente não colocou na gravação. Eu vou interromper a gravação agora, depois eu compartilho com vocês, e aí a gente vai abrir aqui o segundo momento da nossa aula, ok? Então, estou parando a gravação por aqui, pessoal.